Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui, muito prazer. Meu nome é Michele Rodrigues, eu sou uma das instrutoras da metodologia GTD, trabalho há mais de 6 anos ministrando GTD já para milhares de pessoas ao redor desse Brasilzão. E hoje estamos aqui para falar de algo super bacana, afinal nós estamos na nossa Semana da Produtividade. Olha só que bacana, a Semana da Produtividade ela não poderia passar em branco, né? Ainda mais para nós da Qual Daniel, nós que trabalhamos com este, bem focado neste assunto, produtividade, redução de estresse, gestão do tempo, organização. Então hoje nós estamos aqui para ter este webinar e falarmos sobre dicas de produtividade. Não poderia faltar esse assunto aqui, afinal de contas, nós temos, enfim, vários bons hábitos ou várias dicas aí que a gente pode acrescentar ao nosso dia. Muitas vezes dicas que são, às vezes, simples, sabe? Como eu costumo falar, muitas vezes a gente acha que precisa ser algo assim super que vai fazer toda a diferença na nossa vida, então precisa ser algo enorme ou que vai dar trabalho. Não necessariamente, inclusive o GTD, que é a metodologia de produtividade, né, aqui da qual o Daniel está aqui para provar isso, que justamente às vezes o mais fácil é o que pode trazer mais resultados. Então, eu estou aqui para falar para vocês algumas dicas. Na verdade, hoje nós teremos 7 dicas de produtividade. Então, eu, pela minha experiência, entendo que colocando isso no seu dia, ou todas, ou alguma delas, ou às vezes uma, já vai ajudá-lo, sim, a elevar o seu estado de produtividade, tá bom? Mas antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos importantes. Bom, junto com este webinar, nós teremos também o nosso artigo, né? O artigo ele vai ser divulgado no nosso blog e no nosso grupo do Telegram. Então, depois, se você quiser dar uma olhadinha aí no artigo que tem o mesmo tema também, dá uma olhadinha ou no nosso blog ou no nosso grupo do Telegram. E se por acaso você não sabe, na Semana da Produtividade ela tá recheada aí, tem um monte de coisa. Então tem sorteio de livro, deixa eu ver, ó, eu tô olhando aqui porque vocês sabem que a mente não foi feita para ficar guardando informação não, né? Por favor. Mas então tem sorteio de livros, tem várias lives com os nossos instrutores, com pessoas que também não são da Call Daniel, então fiquem atentos. E também desconto nas turmas abertas. Acho que você não quer deixar passar essa oportunidade, hein? Ter realmente aí o treinamento GTD completo com um dos nossos instrutores que são especialistas no assunto está imperdível, tá bom? Bom, mas então, chega de conversa, vamos para o nosso assunto então? Então vamos lá, 7 dicas de produtividade e olha, eu separei a dedo essas dicas aqui que eu vou falar para vocês, porque eu sou um pouco suspeita para falar, né? Pelo menos para mim faz muito sentido. Eu, óbvio, implemento essas dicas, coloco no meu dia a dia aí e faz toda a diferença. Então, eu queria pedir para que você continuasse assistindo aqui até o final. Anote aí se faz sentido para você e depois comenta aqui com a gente se deu certo, se não deu, ou você faz algum tipo de adaptação, o que é que funciona para você, eu vou gostar de saber também, tá bom? Então vamos lá para a nossa dica número 1. A dica número 1 é anotar tudo, que é exatamente o que eu fiz com essas informações aqui do nosso webinar, porque corria o risco de esquecer? Óbvio que sim. E anotar tudo, pessoal, é uma dica muito importante. Se por acaso você já conhece a metodologia GTD, você sabe que esse é o primeiro passo da metodologia, né? É onde tudo começa. Mais especificamente falando, é o passo 1, capturar. Mas se você não conhece a metodologia, não tem importância, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso mundo. Mas basicamente, qual que é a questão aqui, pessoal? A nossa mente, ela não para, né? A gente sabe muito bem disso, porque às vezes até quando a gente está dormindo, 3 da manhã, a gente acorda lembrando de coisas, enfim, tendo ideias, né? Então, o que a gente precisa fazer é quando aparecem
essas ideias aqui, essas coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa, sim, anotar. Disse Dave Dallin, que é o criador da metodologia GTD, que a nossa mente foi feita para ter ideias e não para ficar armazenando informações. Então, por que é que a gente fica muitas vezes guardando na mente, sabe? Esse monte de coisa que a gente tem para fazer, porque a gente tem bastante coisa para fazer, né, pessoal? Então, são coisas do trabalho, são coisas da nossa vida pessoal, são coisas menos importantes, são coisas mais importantes, mas tudo isso, ó, fica aqui na nossa mente. E daí, às vezes, a gente está tentando se concentrar em algo e daí, plim, aparece aquele pensamento. E daí, o que acontece? Isso faz a gente perder o foco. Por que é que tantas pessoas falam hoje que tem dificuldade de conseguir manter o foco no que estão fazendo? Claro, não tem como ter um foco bom em algo, sendo que, ó, a nossa mente está pensando em várias coisas. Então, essa precisava, sim, a primeira dica de produtividade que eu quis trazer aqui para passar para vocês. Bom, na prática, isso vai funcionar de uma forma muito simples. Você vai decidir qual é o lugar que faz mais sentido para você fazer as anotações quando as informações surgirem. Pode ser desde, pessoal, um pedaço de papel e uma caneta, simples. Então, deixa aí na sua mesa de trabalho, onde fizer sentido para você, na cabeceira da sua cama, um pedaço de papel, um bloquinho e uma caneta para que você anote assim que o pensamento vier. E é claro que tem várias outras formas aí, né? O próprio celular nos ajuda a fazer isso hoje. Então, tem o bloco de anotações que já vem junto com o nosso celular. Nós temos aplicativos específicos que fazem esse trabalho. Tem bastante forma aí. O mais importante é você encontrar o que faz sentido para você mesmo, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Pensa aí como que você vai colocar isso em prática. Se você quiser, inclusive, sabe o que eu sugiro? Pausa esse vídeo agora. Sim, é isso mesmo, pode pausar. Pausa, pega um pedaço de papel e caneta e anota agora o que é que está aqui neste exato momento. Talvez você vai continuar assistindo esse webinar com mais focado, com mais atenção, porque você já tirou algumas coisas da sua mente e colocou em um outro ambiente. O que você acha? Certo? Então, essa é a dica número 1 de anotar tudo. Mas vamos seguir? Eu trouxe aqui a segunda dica, que é: mostre para o seu cérebro exatamente o que ele precisa fazer. E o que isso quer dizer, Michele? Mostre para o seu cérebro exatamente o que ele precisa fazer. Gente, eu adoro isso. Isso aqui é muito bacana e isso, eu até costumo dar de depoimento nos meus treinamentos, sabe? O quanto que isso que eu vou falar para vocês impactou positivamente na minha vida depois que eu comecei a colocar em prática. Funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro, pessoal, ele trabalha com base em ações. Então, se você dá um comando para o cérebro, que isso é verdadeiramente uma ação, isso vai ser muito fácil, muito mais fácil de ele executar, de colocar isso em prática, tá? Porém, muitas vezes o que acontece é que a gente não dá um comando em forma de ação. O que é uma ação? Efetivamente falando, né? Uma ação é algo que você realmente pode fazer, que você pode colocar em prática. Não necessariamente que você deva fazer isso nesse momento, mas que você pode, tá? Diferente disso, uma ação é algo que não é possível de você fazer neste momento. Vamos entender um pouquinho mais aqui o que eu tô querendo dizer com isso. Vamos pensar assim, tirar o passaporte. Tirar o passaporte é algo que provavelmente em algum momento da vida, né, a gente faz, ou tirar, ou até porque ele vence, então a gente precisa renovar, né? Então, o que acontece? Quando eu dou para o meu cérebro a seguinte mensagem: cérebro, eu preciso renovar ou eu preciso tirar um passaporte. Pode até não parecer, mas isso não é uma ação.
Sabe por quê? Porque tirar o passaporte não é algo que eu consigo simplesmente ir lá e fazer. Por acaso eu posso simplesmente tirar uma tarde e ir lá e tirar o meu passaporte? Não é assim que funciona. O passaporte, na verdade, ele é um conjunto de ações que eu preciso fazer até que eu encontre o meu resultado desejado, que é tirar o meu passaporte. Então, tirar o passaporte não é uma ação. O que eu faço para tirar o passaporte? Então, eu preciso encontrar a ação relacionada a isso que eu quero conquistar. Como, por exemplo, com relação a tirar o passaporte, uma ação, efetivamente falando, é entrar no site da Receita Federal e verificar a lista de documentos que eu preciso para tirar o meu passaporte. Ou então, se você não sabia que era assim que tirava o passaporte, né? O que você pode fazer é simplesmente jogar no Google como tirar o passaporte. Isso é uma ação. Nada te impede, se você tem um computador com internet, nada te impede que você vá lá e faça isso, né? Que você entre no Google e faça uma pesquisa diferente de tirar o passaporte. A possibilidade do meu cérebro querer procrastinar essa informação quando eu falo para ele tirar um passaporte é muito grande, porque eu não estou sendo clara no que eu realmente preciso fazer. Então, muitas vezes, quando a gente tem, enfim, coisas que a gente quer conquistar aí, pode ser uma viagem, pode ser um curso, uma pós-graduação, um MBA que você queira fazer, ou enfim, talvez comprar sua casa, reformar sua casa. Todos esses itens que eu falei agora não são ações, porque eu não posso simplesmente reformar a minha casa. Eu não posso simplesmente fazer um curso. Eu tenho que encontrar qual é a ação relacionada a isso. Como, por exemplo, pedir para o meu pedreiro, né, no caso de reformar a casa, vir até aqui e fazer um orçamento aí de tudo que eu vou gastar e do trabalho dele, por exemplo. Percebem a diferença? E por que eu falei para vocês que isso fez total diferença na minha vida? Porque antes do GTD, né, antes de eu entrar nesse mundo aqui da produtividade, isso acontecia realmente comigo. Então, quando eu pensava em uma viagem, por exemplo, né, eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Eu não entendia muito bem por que isso era difícil de tirar do papel. E depois eu entendi que, na verdade, eu preciso encontrar a ação relacionada a esse resultado que eu preciso fazer neste momento e que vai me colocar mais perto desse resultado. Depois de fazer essa ação, eu vou ter uma outra ação que eu vou fazer que vai me deixar mais perto do meu resultado e assim por diante. Então, essa é a dica número 2, que é dizer para o seu cérebro exatamente o que ele precisa fazer. E aqui o que eu sugiro para vocês. Sabe esse item que você queria tanto realizar e que já está meio que parado há algum tempo? Para um pouco, se quiser pausar o vídeo de novo, não tem problema nenhum. E pensa, o que é que eu preciso fazer relacionado a este item para que eu possa caminhar nessa direção? Acho que vai ficar mais fácil de você conquistar o que você deseja, tá bom? Vamos seguir? Dica número 3. A dica número 3 é: aprenda a dizer não para os outros e para você mesmo. Pessoal, não é uma palavra bem importante e até muitas vezes pela cultura, sabe? A gente percebe muitas vezes que o brasileiro tem um pouco de dificuldade com o uso da palavra não. Às vezes eu acho que a gente tem um pouco de receio, sabe? De parecer ser mal educado com a outra pessoa, de a outra pessoa entender que a gente, enfim, não tá querendo colaborar com ela. Então, às vezes, mesmo sem poder, é o sim que a gente acaba usando. Mas isso realmente não é recomendado. Para algumas coisas nós vamos falar sim, óbvio, mas para outras coisas a gente precisa e deve falar não. Como eu costumo dizer, às vezes a gente está aqui ó, com um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, a gente nem sabe muito bem por onde começar,
porque a gente não disse os nãos que deveria ser ditos, né? Lembrem-se que cada não que a gente fala representa um sim mais bem dado para uma outra coisa que a gente precisa fazer. Então, quando algo chegar até você, uma ideia, uma proposta, um projeto, uma solicitação do seu gestor ou de outras pessoas da equipe, analisa. Analisa o que você já tem aqui em andamento na sua vida. Analisa suas prioridades com relação a isso aqui que chegou. E aí, enfim, você vai entender o que é o melhor a dizer aqui. Se for sim, tá ótimo. E se for não, tá ótimo também, tá tudo bem. Isso, lembram-se que eu falei que a gente também precisava aprender a falar não para nós mesmos? Então, é exatamente isso, né? A gente sim tem muitas ideias, muitas coisas que a gente quer fazer, mas um de cada vez, né? Não necessariamente um de cada vez, mas no sentido de entender qual é a estrutura aí que você vai seguir para conquistar o que você quer alcançar. Lembrem-se que a gente pode conquistar ou fazer tudo o que a gente quiser, mas não ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente precisa, né, dizer sim para algumas coisas e não para outras. E lembrem-se, pessoal, que esse não que a gente está falando não quer dizer um não para sempre. Quer dizer um não neste momento, hoje ou neste momento da sua vida. Mas é claro que depois esse não pode retornar em forma de sim. Que bom, tá? E aí, eu imagino que talvez vocês devam estar pensando assim. Mas, Michele, tem um negócio aqui. Uma coisa é eu falar não para mim, certo? E outra coisa é eu falar um não para o meu gestor. Então, eu não posso falar um não para o meu gestor ou talvez para as pessoas da minha empresa. Como é que isso vai acontecer? Eu sei, pessoal, não é simplesmente falar não, não vou fazer isso e pronto. Não é essa a proposta aqui. Não quero que vocês se metam em qualquer enrascada por minha causa, tá bom? Não é exatamente isso. Mas imaginem a seguinte situação. Você tem o seu trabalho para desenvolver, então você já está trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo, e daí o seu gestor te pede para fazer algo, ou para cuidar de um projeto, enfim, ou para desenvolver alguma atividade. E aí, quando você para olhar, vai complicar. Se você assumir esse item que acabou de chegar, talvez você não vai conseguir, entregar essa outra coisa aqui que já tinha com você no prazo ou com a qualidade que você gostaria. E aí, como é que a gente faz para dar esse não? Na verdade, aqui, pessoal, a gente precisa embrulhar um não para presente, né? O não, ele não é algo que a gente simplesmente fala, não, não vou fazer. Não, aí sim a gente vai estar parecendo arrogante, grosseiro, e não é isso. Então, pensem só, nessa situação do gestor que eu estou colocando aqui, seria o caso de antes de dizer um sim ou de dizer um não, talvez levar para ele, né? E pedir a ajuda do seu gestor para fazer as boas escolhas. Então, olha, gestor, o que está acontecendo é que neste momento eu tenho isso para cuidar, ou para esta semana eu tenho esse deadline, ou eu estou atendendo este cliente neste projeto. Eu acho que eu não consigo entregar algumas coisas ao mesmo tempo. Será que eu posso esperar e trabalhar isso daqui na próxima semana? Ou no próximo mês? Ou será que eu posso tirar essa atividade X para conseguir cuidar dessa? E aí depois vocês vão conversar e entender qual é o melhor caminho a seguir aqui. Mas então é essa a sugestão que eu dou aqui. Então aprenda a dizer não, tanto para os outros quanto para você mesmo. E aqui entra muito a questão de negociação, né? Então uma habilidade importante de se ter. Ok? Essa foi a nossa dica número 3, certo? E a dica número 4 é minimize as distrações. Distrações é algo que a gente tem de monte nos dias de hoje e atrapalha bastante mesmo. Cada distração que a gente tem é um foco que a gente acaba perdendo aí de algo que a gente está fazendo. E muitas vezes, vamos supor, eu estou aqui com vocês. E daí eu começo a perceber que chegou um e-mail,
que chegou um WhatsApp, que alguém me chamou no Teams. Então, todas essas distrações faz com que muitas vezes a gente vire aquele profissional multitarefa. Ou, como eu costumo dizer, o profissional polvo. Vocês sabem o que é o profissional polvo? Vocês já se sentiram nessa situação? É aquele profissional, ó, que acha que tem um monte de braço e vai conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não tem como, né, gente? Depois a gente não sabe muito bem o porquê que chega no final do dia, parece que a gente fez um monte de coisa, mas também não conseguiu entregar nada. Claro, porque a gente tentou dar conta de tudo ali ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, se você tem distração que você, de acordo talvez com o seu trabalho, com a sua área, que é necessário ter, ok, aí não tem muito para onde fugir. Mas todas aquelas que você percebe que te atrapalha bastante e que sim, que isso não vai te prejudicar, vamos tentar tirar então. Então, de preferência, deixar o celular ali um pouco mais no mudo, ou tirar pelo menos as notificações de WhatsApp ou coisas do tipo, sabe? E daí ter blocos de tempo para olhar isso. Se você usa o Outlook também tem aquela notificação de cada e-mail que a gente recebe, sabe? Tira isso daí, gente, isso atrapalha demais. Então, quanto mais conseguirmos minimizar as distrações, será melhor, porque a gente vai conseguir manter o foco, fazer o que precisa fazer, a gente vai sim olhar para as outras coisas, mas no momento certo, e não fazer como o profissional polvo faz, tá bom? Seguindo, será que vocês estão gostando? Eu espero que sim. A próxima dica é saiba exatamente o que você precisa fazer no seu dia. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque coisas para fazer a gente tem de monte, tá? E aí, pessoal, não ache que é porque eu sou instrutora do GTD, que eu já trabalho há anos com método, que também, assim, minha lista de coisas para fazer não é grande, não, porque é assim, coisa para fazer não falta. Não tem, isso não tem como, né? Não é isso que a gente quer zerar a nossa lista de coisas para fazer, porque a gente vai entrar aí numa loucura, porque por mais que eu faça coisas, a todo momento eu tenho coisas entrando. Então, zerar a lista não é o nosso objetivo, tá? Zerar a lista de coisas para fazer, simplesmente para a gente não entrar nessa loucura aqui do dia a dia. Mas o que a gente precisa fazer é saber quais são os nossos focos do dia. Então, das 50 coisas que você precisa fazer, quais são aquelas mais importantes do seu dia, que você vai se sentir muito, muito bem se você conseguir chegar ao final do dia com elas feitas. Eu sugiro que a gente escolha sempre de 1 a 3 desses itens por dia, não mais do que isso. É claro, pessoal, a ideia aqui não é que a gente faça, vamos por 3, né? Não é que a gente faça apenas 3 coisas no dia. Lógico que não, mas que a gente tenha o foco das 3. Então, a gente vai acabar fazendo várias outras coisas, né, que a gente precisa fazer. Imprevistos acontecem, então vai chegar imprevisto e a gente vai ter que cuidar dele também, se ele tiver uma prioridade alta. Mas se a gente tiver exatamente super claro, se a gente tiver clareza de qual é a meta do dia ou as grandes metas do dia, isso facilita. Pode ser que as coisas mudem no meio do caminho e você não consiga finalizar o dia com essa 1, 2 ou 3 coisas feitas? Pode, né, gente? Isso faz parte. Como eu falei, os imprevistos acontecem e às vezes é até muito saudável que a gente mude a rota, tá? Lembre-se que um planejamento, ele é um guia, ele é uma rota, ele não é algo escrito em pedra, não quer dizer que tem que ser daquele jeito e pronto, acabou. Não, ele é uma referência, mas se for necessário alterar a rota no meio do dia, isso faz parte, tá? Mas então, é importante ter esse foco. Quer ver um exemplo? Estou fazendo esse webinar aqui gravado para vocês. Esse era o meu foco do dia. Então, eu já sabia, porque eu já me preparei para isso, que hoje eu ia ter algumas prioridades, algumas coisas que eu realmente precisava fazer no meu dia. E uma delas era gravar este webinar aqui para vocês.
Então, é essa a ideia, tá? Para que a gente não tente de novo virar o profissional povo, tentar fazer várias coisas e daí chega no final do dia, sabe o que a gente fala? Eu não acredito que mais um dia eu não gravei o webinar que eu precisava gravar. Então, não é isso que a gente quer, tá bom? Então, é isso. Estabeleça, né? Saiba qual é o seu foco que você precisa fazer cada dia. Minha sugestão é de 1 a 3 focos por dia. Dica número 6, penúltima dica. Use uma agenda. Será que você já tem uma agenda? Seja ela física ou digital, seja aí do Outlook, do Gmail, digo esses nomes porque são os mais comuns, ou qualquer outro. Pessoal, é muito, muito, muito importante ter uma agenda. É nela que você vai colocar os seus compromissos, todos os itens que têm relação com data e hora. Tudo na sua vida, o que você precisa fazer, e tem alguma relação com data ou um horário específico, é para a agenda que vai. Então, consultas médicas, deadline, reuniões, treinamentos, compromissos familiares, tudo isso é na agenda que deve estar. E daí, quando você olha a agenda, você vai ter uma visão clara, realmente, de quais são os compromissos que você precisa ter. Para alguns, pode ser algo muito, muito básico até isso que eu tô falando. Tenha uma agenda. Sabe, Michelle, eu já uso minha agenda há muitos anos. Eu sei, mas sim, tem pessoas que ainda não têm esse hábito de usar a agenda no dia, ter uma agenda para usar. Então, essa é a minha penúltima sugestão. Sim, tenha uma agenda e coloque lá tudo que você precisa fazer que tem um horário ou um dia específico relacionado, tá bom? E chegamos à nossa última dica do dia, que é também, pessoal, tentar fazer um esforço, né? Para que no seu dia você também coloque atividades ou coisas, itens que te deem prazer, que você gosta. Sabe por quê? Porque, inclusive, a gente fala isso bastante na metodologia GTD. A nossa vida não é só trabalho, a nossa vida não é só responder e-mails, entregas e deadlines. Eu sei que às vezes é difícil, que a gente tem um monte de coisa para fazer, mas reflita um pouquinho aí. Então, quais são as atividades? Pode ser uma atividade física, pode ser uma série, se você gostar de série, né? Um filme. Pode ser ter momentos com a sua família, com o seu filho, com o seu, enfim, não sei aí qual é a sua realidade, com o seu pet, né? Com o seu animal de estimação. Se você gosta de cozinhar, se isso para você é um lazer, é algo prazeroso, enfim, coloque isso no seu dia. Tenha sempre, na medida do possível no seu dia, atividades de lazer, atividades que você gosta, que você vai se sentir bem fazendo, porque nós não somos robôs, né, pessoal? Então a gente está aqui para sim trabalhar, e a gente tem bastante coisa para fazer, mas é claro que a gente precisa também aproveitar os momentos que a gente tem, e no final das contas, é para isso que a gente quer ser mais organizado e mais produtivo, sabe? Para que a gente saiba realmente quais são as nossas prioridades, o que a gente precisa fazer, e para que a gente tenha tempo para simplesmente talvez não fazer nada ou dormir. Sim, isso também é super produtivo e é isso que a gente prega, sabe? Porque senão, pessoal, a gente não quer cair nesse mundo aí, né? Enfim, de talvez chegar lá na frente e se arrepender de algumas coisas, sabe? Então, acho que a gente também tem que pensar nisso, e é por isso que eu deixei essa como a última dica, que é: tenha atividades que você goste, que te deem prazer, tá bom? Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse webinar, que essas dicas tenham feito sentido para você, que você possa implementar no seu dia a dia. É claro, pessoal, que isso você pode e deve adaptar à sua realidade, porque nós somos pessoas diferentes, então às vezes para mim é de um jeito, para você é de outro jeito, sabe? Mas veja como é que essas dicas aí que eu coloquei, você, né, que eu trouxe hoje, você pode colocar no seu dia e talvez isso aí tem tudo para te ajudar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você esteja gostando da nossa Semana da Produtividade. Procure aí, porque a gente tem vários outros conteúdos acontecendo, e quem sabe a gente não se vê em breve em alguma outra oportunidade, em um treinamento GTD, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais!
Tchau, tchau, pessoal.